Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo, graças a Deus. Aqui quem fala é o Fábio, com um ângulo um pouquinho diferente hoje, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas vamos embora. É o seguinte, Jair, nosso volante, nosso jogador mais vitorioso do elenco atual, deu uma entrevista falando um pouquinho sobre o clássico contra o Fluminense no próximo sábado. E mais, jogador que poderia cair como uma luva no nosso elenco atual. Vasco tá aí, ó, deixando escapar. Pô, Paulo Brax, vamos correr atrás, cara. É uma posição muito carente no nosso time. Vamos falar sobre isso e muito mais. Antes da gente continuar, peço, você não é inscrito do canal? Se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição. O canal tá quase batendo 500 inscritos. Você pode ser aquele número ali, ó, pra gente bater a nossa meta. Tranquilidade? Então vamos para o vídeo de hoje. Deixa eu só mudar a tela aqui. E vambora, reencontro com o Fluminense. Fizemos um grande jogo no Carioca contra o Fluminense. Lembrando que é o Jair dando as palavras do Jair, né? Nosso volante. Fizemos um grande jogo no Carioca contra o Fluminense, mas o que vale é o resultado. E muitos de vocês da imprensa só falam sobre o resultado e não olham se a gente jogou bem ou mal. O importante é traçarmos uma estratégia para fazermos um grande jogo. Já começo discordando do nosso volante Jair. Lembrando que ele está falando sobre a nossa derrota contra o Fluminense no Campeonato Carioca por 2-0, os 2 gols do Cano, né? E eu discordo dele porque, cara, durante aquela semana eu vi muitos jornalistas falando que o Vasco tinha feito uma boa partida, mas que infelizmente era a noite do Cano, né? E não tinha dado. Mas, cara, eu discordo dele. Eu acho que ele foi conservador nesse momento da entrevista e vi muita gente, sim, elogiando o nosso time naquela partida, cara. Que infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas a gente teve boas oportunidades. E continuando. Foi um jogo em que fomos muito bem. Tivemos várias oportunidades de gols. O Cano foi muito bem e foi feliz nas oportunidades que teve. Nós fomos muito bem, mas não aproveitamos as chances que tivemos. É importante aproveitar no próximo jogo para sair com um resultado positivo. Concordo com ele porque, cara, o Pedro Raul teve uma chance muito clara e outros jogadores tiveram também, mas a do Pedro Raul de cabeça, cara, aquela chance foi grotesca e infelizmente ele perdeu, como ele perdeu em vários outros jogos dessa temporada, mas parece que ele tá entrando no caminho devagar, mas tá entrando. Inclusive eu tinha visto uma entrevista dizendo que pelo porte do Pedro Raul é um jogador que iria demorar mais para entrar em forma, mas realmente, cara, aquele jogo a gente poderia ter saído com a vitória caso os nossos jogadores fossem mais letais nas suas oportunidades. Estratégia de mudança no último jogo. Não posso falar como vai ser. Por isso a gente faz treinos fechados. Em relação à entrada do Marlon no lugar do Rodrigo, não mudou nada o esquema de jogo. Mudou apenas a característica de jogo. Sim, o Vasco continuou jogando com 3 volantes, só que em vez de ser Rodrigo, André e Jair, foi Marlon Gomes, André e Jair. O que muda, acredito eu, que nesse último jogo o Barbieri fez o Jair jogar mais avançado, junto com o Marlon Gomes. E talvez a sinergia que tinha ali entre André e Jair pode ter sido atrapalhada por causa dessa mudança. E acredito eu que o Barbieri ele vai voltar atrás e deve voltar com o Rodrigo, cara. Marlon Gomes não fez uma boa partida, a gente espera muito dele, principalmente pelo Campeonato Sub-20, né, que ele fez com a seleção brasileira. E é isso, rapaziada, faz parte, vão ter jogos de mudança, alterações, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Na última partida, cara, deu errado, e é aquilo que eu tinha até comentado, talvez o Marlon Gomes nos treinamentos esteja comendo a bola, mas, cara, em jogo oficial não tá dando pra ele. Como anular o Fluminense? Não posso falar sobre a estratégia, mas tem times que conseguem anular. Vê o que aconteceu no último jogo do Fluminense no Brasileiro, contra o Fortaleza. Estamos trabalhando bem nessa semana para fazer um grande jogo. Discordo dele porque o Fluminense contra o Fortaleza entrou com o time mesclado. Então, a gente não pode, analisar 100% essa última partida, porque acredito eu que contra o Vasco o Fluminense vai entrar com o time titular. Eles estão muito bem na Libertadores, então não tem motivo para eles pouparem. O jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então é outro jogo, cara. É outro jogo. No final do jogo do Fluminense contra o Fortaleza até chegaram a entrar vários titulares, como o Ganso, o Arias, o Cano, mas ali já era outro momento de jogo, o Fluminense já estava perdendo, já é outra característica. Tranquilo? Então discordo dele. Esse jogo contra o Fortaleza não pode ser parâmetro para o Barbieri e para o time do Vasco entrar contra o Fluminense. Tranquilidade? Então vamos lá. Mais uma fala dele aqui, Jair. Vamos muito confiantes para o Clássico e vamos fazer de tudo para trazer um ótimo resultado. Muitos falam que a gente ia sair com um resultado negativo contra o Galo e muitos da imprensa podem estar falando que tem um favorito para o próximo jogo, o Fluminense. O que eu posso passar para o torcedor é que nós vamos
Vamos muito confiantes para o Clássico e vamos fazer de tudo para trazer um ótimo resultado. Acredito que nenhum jogador entre em campo não visando a vitória, mas se a gente fosse colocar numa situação seguinte, estádio vazio, Vasco de um lado, Fluminense do outro lado, com o juiz ali, cara, eu acredito que o Fluminense iria ganhar todas as vezes que isso iria que isso fosse acontecer com esses times atuais, tanto de Vasco quanto de Fluminense. Mas, cara, é aquilo, clássico é clássico, tudo pode acontecer, existem muitas coisas que podem modificar o jogo, principalmente do lado externo, né? Existe torcida ali que pode ficar pressionando os jogadores, dependendo da situação. O Diniz, que é um técnico que ele fica muito irritado. Então são várias características, várias coisas, sem falar o que vem acontecendo fora de campo entre Vasco e Fluminense em relação ao Maracanã. Então, cara, é aquilo, clássico é clássico, não é pelos times jogarem, entrarem em campo, mas é por tudo que envolve um clássico, sabe, em relação à torcida, à rivalidade. Vai ser muito difícil pro Vasco, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, acho que o Vasco tem que fazer uma partida, sabe, perfeita, não pode errar, e espero que seja o nosso dia, cara, espero que seja o nosso dia. E eu já tinha comentado também, cara, quantas vezes a gente não já conseguiu ganhar do Fluminense com um time muito melhor do que o nosso, então pode ser que se repita novamente, né? E é isso, rapaziada. Só tenho medo do nosso time reserva, cara. Os jogadores do banco. Vier com Carabarral, Juan Cruz, Eric Marcos. Porra, aí eu entro em choque, mano. Vamos continuar. Vasco publica fotos do treino desta quinta-feira no CT Moacir Barbosa. Tá aqui, ó, Léo Pelé. Pra mim tá fazendo uma ótima temporada com a camisa do Vasco. Inclusive o Robson Bambu, vejo algumas pessoas criticando ele, mas não vejo motivo. Também vem fazendo boas partidas, o Robson Bambu. Então tá aí, ó, Léo Pelé, sou fã. Pra mim, o jogador mais fraco do elenco hoje, Alex Teixeira, cara, não consegue fazer bem a função de ponta esquerda, infelizmente. Cara, você compara o Alex Teixeira com o Gabriel Peck, compara. O Alex Teixeira não volta pra marcar, cara. O Gabriel Peck volta, ataca. Alex Teixeira no ataque, só consegue cortar pro meio, não consegue ir pra linha de fundo. Cara, é a nossa posição mais fraca hoje do time. E tá aqui o Orediano, gastamos 20 milhões num jogador que chegou no Vasco com depressão. E parece que o Rio de Janeiro tá fazendo ele se curar dessa doença, né? Espero que sim, né? Porque, cara, gastar esse dinheiro todo pra trazer um jogador incompleto, 20 milhões, no meu ponto de vista, você traz um jogador já com a cabeça boa, que se entrosa com todo mundo, que entra em campo e resolve. O que não é o caso do Herediano, mas ele é muito novo, daqui a 2 anos, ou até no final do ano, segundo semestre, ele vem a agregar mais, porque por enquanto tá difícil. E eu acho que também que o Barbieri tá colocando ele errado no time. Eu acho que ele tem que ficar mais avançado e o Barbieri tá fazendo ele recuar muito. Lembrando que ele não é Gabriel Peck. Não adianta achar que ele vai fazer a mesma função do Gabriel Peck, que ele não vai. E vambora, Rodrigo deve voltar à titularidade do Vasco na vaga de Marlon Gomes, provável escalação. Então tá aqui, eu tinha até falado, ó, Léo Jardim, provavelmente o time que vai entrar, Léo Jardim, Puma na direita, Robson, Léo, Lucas Piton na esquerda, Rodrigo, Andrei e Jair na volância, Gabriel Peck na direita, na parte direita do ataque, Alex Teixeira na esquerda e Pedro Raul. Eu tinha até falado isso antes do jogo contra o Bahia. Eu acho que pelo Bahia ser um time, vamos dizer assim, um elenco que ainda está em construção, não é um time muito forte, vamos dizer assim, o português, claro, não é um time muito forte comparado a Fluminense, Palmeiras e Galo. Eu senti isso, que o Barbieri ia tentar botar o time mais ofensivo, mas contra o Fluminense não adianta, cara. A gente precisa do Rodrigo de cão de guarda ali. Independente do Rodrigo, cara, errou bastante no jogo contra o Palmeiras, mas a gente precisa de alguém ali para cobrir as subidas tanto de Jair e de Andrei quanto de Pumita pela direita. Então, é o padrãozinho, né, galera? Então, trago aqui para vocês também Papai Joel, se lembra dele? Acho que, se não me engano, o Papai Joel subiu com o Vasco naquela Série B que a gente ganhou do Ceará, né? Na última rodada, gol de Balotares, né? Ele deu alguns pitacos sobre o Barbieri. Vocês concordam com ele? Então vambora. Deixa eu ver aqui, tá gravando, tá bonitinho. Onde já se viu os 3 do meio campo, rapaz. No outro dia tirou os 3 atacantes. Porra, meu irmão. Onde você estava com a cabeça, meu filho? Ele tá questionando aí. Eu concordo com ele, cara. O Barbieri, nos últimos jogos, ele tem tirado muito a característica, a cara do time, cara. E o que mais peca é que o nosso time reserva é muito ruim, cara. Tipo, ele tira os 3 meio-campo, aí colocam 3 meio-campos que não agregam em nada. Absolutamente em nada, sabe? Então, cara, o Barbieri, eu concordo. Ele tem que evitar fazer mudanças muito bruscas. Porque hoje o Vasco só tem um time titular e olhe lá. E olhe lá. Aí ele também cornetou o camisa 9 Pedro Raul. Não estou querendo te ensinar, só estou falando uma coisa chamada de coerência no futebol. Só não tirou o artilheiro, que no caso é o Pedro Raul, porque ele fez gol e deu assistência. Mas ele não estava bem nesse jogo contra o Bahia, mas ele incomoda. Ele é aquela coceirinha chata. Então tá aí, ó, cornetando Pedro Raul, essa é a opinião do Papai Joel. Você concorda ou discorda dele?
Então tá aí, vamos continuar? Agora uma notícia aí que eu tinha falado no começo. Vasco fez proposta formal para o Luciano Juba, mas não acertou a contratação. Lembrando que o Luciano Juba ele tem contrato com o Sport até 31 de agosto, ele já pode assinar um pré-contrato e, cara, ele é um ponta esquerda. E os números dele no começo do ano são muito bons. Ele cairia como uma luva no time do Vasco hoje no lugar da Alex Teixeira, cara. Mas, infelizmente, 3 clubes tentaram a contratação de Abel Juba, mas não desistiram de um investimento. Mas já desistiram de um investimento destaque do Sport. Botafogo, Cruzeiro e Vasco formalizaram proposta para assinatura de um pré-contrato com o atleta, mas não chegaram a acordo e desistiram das tratativas. O São Paulo fez uma consulta sobre a sua situação, mas não formalizou uma oferta. E aqui embaixo está falando sobre o Bahia, que ele está muito próximo a fechar com o Bahia, mas, cara, eu acho que o Vasco tinha que fazer um esforço para trazer esse jogador, cara. Os números dele nesse ano, temporada 2023, ele já tem 13 gols e 13 assistências, cara. Cara, Alex Teixeira hoje tá pecando muito do Vasco, cara. A gente fica... Parece que o Vasco hoje só tem roda na parte direita do carro, sabe? A gente só depende de Gabriel Peck, cara. Ah, Alex Teixeira, beleza, deu aquela assistência com o Pedro Raul, sei lá o quê. Cara, aquilo nem foi um cruzamento, foi um chute que ele deu. O Pedro Raul colocou a cabeça e fez o gol. Na última partida contra o Bahia, cara, pelo amor de Deus, Alex Teixeira. O Vasco fez uma estratégia que o Bahia marca com as linhas muito altas. E a gente deu balão direto, o Alex Teixeira pegava a bola cara a cara com o goleiro. Cara, ele não aproveitou nenhuma chance. Absolutamente nenhuma chance, cara. Isso é inadmissível. A gente precisa de um ponto esquerdo urgente, sabe? Urgente. Então, cara, Luciano Juba cairia como uma luva. Lembrando que a gente só pode contratar jogadores do Brasil, porque a janela internacional tá fechada. Aí fica nessa, vamos esperar a janela de julho? Vamos esperar a janela do meio do ano? Pô, até lá já se passaram quantas rodadas? Até lá o Vasco pode estar na zona de rebaixamento, ou brigando para não cair, sabe? Ou o Vasco poderia estar almejando coisas maiores, trazendo um jogador. Não tô dizendo que, o Juba é o craque, é o sei lá o quê. Mas é uma posição que a gente nem tem. A gente nem tem ponta esquerda, cara. A gente joga com um a menos. Absolutamente com um a menos. Então é isso, rapaziada. Paulo Brax se reunirá na CBF nesta quinta-feira para tratar do adiamento da apresentação de Andrei Santos e Marlon Gomes à seleção sub-20. Então tá aqui, rapaziada, Marlon Gomes e Andrei. Lembrando que eles foram convocados para a Copa do Mundo Sub-20, mas o Paulo Brax está tentando adiar essa apresentação desses jogadores. Em relação, cara, ao Andrei, eu até concordo, o Andrei é titular, sabe? A gente tem muita necessidade do Andrei no nosso time do Vasco atual, mas, cara, Marlon Gomes não tá agregando em nada. Deixa ele lá, manda logo ele lá jogar esse Mundial Sub-20, vai que ele joga bem, na janela do meio do ano, vem um clube lá de fora e contrata ele. Não tô dizendo, cara, que eu não tô execrando a carreira do moleque, que já acabou a carreira do moleque. Não digo isso, sabe? Mas tu vê que é um jogador que, com relação ao time do Vasco, ainda tá se adaptando, tá ainda evoluindo. Cara, o Vasco precisa de coisa urgente, cara. Precisa de coisa urgente. Venderia ele e já trazia um jogador diferente, sabe? Um jogador com mais experiência. Mas eu só fico indignado com uma coisa que eu vou trazer aqui pra vocês. Portal conta que Diniz conversou com o Alexander sobre liberação do Mundial Sub-20. Basicamente, o Fluminense liberou o Alexander, né? O lateral deles. E ele não vai jogar o campeonato, o Mundial Sub-20. Aí eu fico pensando, por que o Vasco tem que liberar, cara? Em relação ao Andrei, ok, porque o Chelsea acho que até colocou uma tipo, obrigação. Ele tem que jogar o Campeonato Mundial Sub-20. Mas e o Marlon Gomes, cara? Aí eu fico pensando, a estratégia do Vasco deve ser exatamente essa. Tentar valorizar o Marlon Gomes no Campeonato Mundial Sub-20. Porque já viram que com o time do Vasco ele não vai conseguir se destacar. Não vai, porque as oportunidades que ele tem, cara, não agrega nada ao nosso time. Absolutamente nada, infelizmente. Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Mais uma vez eu peço, você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like aí, escreva na barra de comentário. Você concorda com o que eu falei? Discorda? Então, galera, mais ou menos isso. Desculpa aí qualquer erro, qualquer coisa. Amanhã tem mais. Tamo junto, rapaziada. Canal Complexo Vascaíno na área. Valeu, valeu.